Esporte ágil, esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Do you know what strongman means? Você sabe o que significa strongman? A minha conversa com Mylon Machado e Heitor Alves vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse esporte, sobre o que significa esse estilo de vida e a aspiração que envolve para todo mundo o que eles fazem, como eles competem e como eles vencem, mas principalmente como eles vencem os próprios limites. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Sejam bem-vindos. Valeu, obrigado, Danilo. Muito bom aqui para a gente poder tratar desse assunto tão legal e assim, que tem muito a ver com a vida de todo mundo, embora muita gente não faça nem ideia sobre isso. Mas logo de cara, primeiro vou fazer essa pergunta para vocês, do que significa o strongman? O strongman é um esporte, o strongman é uma categoria de um esporte, pode ser também até um estilo de vida, né? E lembrando que isso até é uma coisa muito antiga, né? As competições de força e de estrutura do próprio corpo. Eu lembro muito daquela questão daquele filme Conan, que inspirou até o Arnold Schwarzenegger, né? Fala no Netflix, na série dele. Bom, prazer pessoal, meu nome é Mylon Machado, sou o desenvolvedor da nossa equipe aqui no Centro-Oeste e temos a equipe aqui em Campo Grande. O strongman, na verdade, dá para dizer que hoje, vou dizer para mim, e o Heitor fala da parte dele, para mim hoje ele é um estilo de vida. Vai muito além do esporte. Vai. O esporte em si, ele é aquele negócio do pódio, tal, ganhou medalha, perdeu, derrota, tal, o cara treinou mais, ok? Mas ele, a partir do momento que você começa a se tornar tão profissional, ele vai sendo sim o estilo de vida. E ele é muito antigo, sim, veio da época dos Highland Games, Cara, a gente teve a oportunidade agora, o Heitor vai falar com mais propriedade, a gente conversou agora na academia do Dória, e tem homologado, né? Revistas de 1800 com atletas de força. E na época, atletas de força eram atletas de fisiculturismo, atletas de ginástica, atletas de musculação, então era todo mundo denominado atleta de força. E muito ligado à questão militar, né? Muito, porque nada mais que força. É ver quem é um território mais forte. Basicamente seria isso. E no esporte a divisão fica por conta das categorias, né? E aí cada um faz a sua. Entendi. Falou da academia do Dória. Você teve a oportunidade de visitar lá, até deixou uma medalha lá, um pedacinho da sua história, né? Que ali meio que é um museu, tipo assim, ele foi um território também, né? O Mylon, mas assim, ali é um reduto do fisiculturismo, do atleta de força no Brasil, que de certa forma até referência para o mundo, né? Porque ali tem coisa do mundo inteiro. Sim. É muito interessante que o André Dória, filho do Gerson Dória, que foi fundador da academia, que foi um fisiculista, o André Dória é um atleta de força, de powerlifting. Então, a história dele foi no powerlifting, tanto é que ele teve uma marca de um recorde mundial que ficou 20 anos com ele, que foi quebrado há poucos anos atrás. E o André Dória, ele é um historiador, então ele dedicou a vida dele inteira para guardar e passar essa informação sobre o que é o esporte de força, sobre o fisiculturismo e toda essa cultura que se criou no Brasil. Então foi muito, como eu tinha dito antes da gente começar aqui, foi muito bacana para mim participar desse podcast. Eu deixei uma medalha lá porque os atletas deixam ali um pouquinho dessa história, né? Então eu tive a oportunidade de compartilhar a minha também. Falando em estilo de vida, né, e o quanto que vai muito além só de competir ou de treinar, ou de buscar esse resultado que às vezes é muito simbolizado na medalha, né? A gente está num mundo hoje imediatista, um mundo onde as pessoas têm muito contato de horas e horas na própria vida com a rede social, que às vezes acabam aspirando muito, mas para atingir alguma coisa, seja o que for, ou seja o que for com o próprio corpo, envolve o processo. E vocês são o próprio processo, né? De certa forma, o fisiculturismo ele passou a crescer e ter uma difusão, uma ascensão maior no Brasil, muito por simbolizar isso, né? Mais do que qualquer outro esporte, eu acho. Eu acredito que 1 quilo, ele sempre vai ser 1 quilo, seja em qualquer lugar do mundo, mas quem está disposto a levantar esse 1 quilo todos os dias é o que faz a diferença no esporte. A gente pensa realmente em carregar medalha, em fazer com que o esporte aconteça, com que ele flua, mas o âmbito maior, até a criação de trazer mesmo o esporte para dentro da casa foi, quando eu desenvolvi o esporte, foi fazer com que o pai fosse o super-herói de um filho. E hoje eu tenho meu moleque, o Isaac, e tudo que eu faço no esporte ele tenta fazer do jeitinho dele. Com um brinquedo, com alguma coisa, ele tenta fazer. Então, pensa com a gente, pegar algo que era muito antigo, pegar uma pessoa de respaldo que foi o Dória, trazer isso para uma sociedade sedenta e carente pelo esporte.
Só que curiosa, como fazer? Processo. Está pronto para pagar o processo? Está pronto para levar o processo adiante? Acho que só assim que a pessoa vai ter uma lucidez do que ela quer no esporte. E nas academias, a gente tem hoje em dia um número maior de academias, vamos dar o exemplo de Campo Grande, do que se tinha há 20 anos atrás, mas ainda há um déficit enorme. Eu entrevistei já pessoas aqui no programa para falar sobre isso e tive essa mesma constatação de ângulos diferentes, né? Então, quanto que as pessoas precisam se cuidar mais, né? Parece que a parcela é de 10, 15% da população que se envolve mesmo com rotina de processo de cuidado com o próprio corpo. Algo que para o atleta é quase que uma religião, né? Não tem um dia que vocês não estão preocupados com isso, ou com a manutenção, ou com a valorização, o crescimento de um processo, de um treinamento, de uma metodologia. Então, puxando esse gancho, né? Eu acompanho bastante o mercado porque o meu trabalho, eu vendo equipamentos para musculação, e as pessoas na academia fazem entre 3% a 4% só da população. Então, é um mercado menos ainda. É bem pequeno. Em relação ao fisiculturismo, ele teve essa ascensão justamente porque as empresas de suplementos, eles entenderam que o fisiculturismo é como se fosse a Fórmula 1, que traz ali a vontade daquele que é sedentário e melhorando. Não quer dizer que ele tem que ser um atleta. Então, eu acredito que mas é o referencial, né? É o referencial. É o chute motivacional. Isso, é a Fórmula 1 pegando toda a tecnologia do carro da Fórmula 1 e colocando no nosso carro popular na frente e andando no dia a dia. Então, eu acredito que isso trouxe um aumento, a pandemia também trouxe um aumento, o pessoal começou a entender que precisa cuidar mais. E dentro desse aumento, né, os esportes como o nosso esporte de força e o fisiculturismo, ou só a musculação para a saúde, ela começou a ter os seus adeptos porque as pessoas têm preferências. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente desbravar um pouco isso, justamente porque o Strongman é um esporte difícil de se fazer porque tem vários implementos que devem ser desenvolvidos. Então, se a pessoa ela não tiver grande força de vontade, ela não pratica esse esporte, então ela vai estar à mercê das pessoas que querem torná-lo comercial. Então, esse é um objetivo que eu acredito que seja dos maiores organizadores, né? Usando o CrossFit, integrando o Strongman, que isso já vem acontecendo, as academias mais voltadas para os movimentos de base, que são os movimentos livres, que eram os que existiam tempos atrás, né, no início do esporte, e a gente, como atleta, divulgando como a gente está fazendo aqui agora, para que cada vez mais melhore o acesso para que essas pessoas possam também usufruir de um esporte que te traz disciplina, força e amor. Vale lembrar que a educação física no Brasil, ela não tem um século de desenvolvimento acadêmico. É muito recente ainda e durante um bom tempo foi tudo muito utilizado no âmbito militar, né? As melhores escolas de educação física aqui eram lá no Rio de Janeiro, né? E voltadas mais para poder atender a questão de pesquisa militar e tudo mais, né? Onde que eu quero chegar? E de lá para cá, várias definições ou pensamentos, eles passaram por transformações, não só do fisiculturismo, ou como dos esportes de força, como é o Strongman, ou até outros esportes mais difundidos, como o futebol, né? Eu lembro, chegando a estudar um pouco sobre futebol, sou analista de desempenho, chegou-se a pensar no momento que o cara ou nasce jogador de futebol, ou ele não nasce, ou seja, o talento era tudo, era uma questão até divina, inata e tudo mais. Depois a gente viu agora, recentemente aí, principalmente para os mais novos, né, que cresceram já vendo um Cristiano Ronaldo, o quanto que você pode se tornar um atleta, se tornar um campeão, se tornar um vencedor. No caso do fisiculturismo, para quem está começando, você falou até a questão do seu filho, tem um que é mais forte que o outro, já na época da escola, ou na fase adulta desenvolve mais, você tem um fator genético nisso. Mas fora isso, o mundo de hoje permite uma chance da pessoa ter acesso a uma alimentação preparada, a uma metodologia já experimentada de se definir resultados e tudo mais, e principalmente testar até uma força de vontade que era antes até nem pensada com relação aos limites, a quebra de recordes e tudo mais, né? Vocês conferem isso a cada evento que participam, a cada torneio que vão à frente, percebendo ali o quanto que o ser humano está se desafiando mais, né? Esse também é um exemplo grande também para o esporte ter se difundido em algo tão natural para o homem desde a sua existência, que é a força. O que garantiu a sobrevivência da gente foi a nossa força, né? Surpreendeu já vocês em alguma competição o resultado de alguém ou o resultado de vocês mesmo
para uma competição, a partir, inclusive, até de uma motivação própria? Porque é claro que não é só a preparação ou só a condição para aquele momento. Existe, eu acredito, pelo menos, aquele ponto de mutação, aquele milagre que acontece na hora da competição que faz alguém vencer e alguém não vencer, porque são detalhes que definem, né? Então, assim, você tem que estar inspirado, você tem que estar diferente no dia, você tem que estar com uma capacidade a mais para levantar aquele quilo a mais também, né? Eu vou até fazer um gancho, então, nessa fala no campeonato que eu tive a oportunidade de estrear no Internacional, que foi o World Strength Games, foi em Orlando. Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, e parece que as coisas foram desenrolando assim. E a gente comenta sempre no CT, eu e o Heitor, né, que é os mais assíduos lá, semanalmente, tá lá, faça chuva, faça sol. E a gente conversou e ele falou, cara, é teu momento, mano, vai dar tudo certo. E foi lá e deu. A hora que eu recebi meu visto, entrei no carro e chorei. Esse é o que Deus deu. Agora vem a minha parte. Então o que eu achava que era difícil, Deus foi moldando, que é o lado da fé. E aquilo foi treino a treino. Chegou lá no campeonato, a gente preparou igual a Fórmula 1, que aconteceu na segunda prova, rompi meu posterior. Aí vem o lado motivacional. Cheguei pro árbitro. Para compensar isso. Exato. Cheguei lá no árbitro e falei, posso amarrar uma faixa na minha perna? Só que eu tive que falar isso em inglês. Eu não falo inglês. Então eu tive que me dar um jeito, ele me autorizou, amarrei a faixa. Tinha 15 atletas para brigar. Eu tinha 9 provas para fazer. E todo mundo de alta performance. Todos. Não tinha nenhum atleta amador. Eu acho que no Internacional eu era o único amador, teoricamente. Cheguei lá, terminamos a competição em quarto. E teve momentos lá da competição lá que eu fiquei em segundo, já com a lesão. Então assim, aí vem o lado do, vamos ver onde está a cabeça. Aí vem o lado da motivação, aí vem o lado de você lembrar o quanto a gente já chorou dentro do CT e lembrar dessas medalhas aqui, da história que o Heitor deixou lá e pensar cada segundo, cara, agora vai ser meu momento, é meu momento, e fazer. Que é aquela conexão corpo e mente, né? Total. O corpo ser tão forte e dar conta de, às vezes, erguer coisas que vai tornar um aplauso de uma plateia, ou chamar a atenção de um jurado, a mente tem que estar forte também, né? Total. Você sempre preparou muito tua mente também para ser um campeão, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre conversa lá, né? A gente tenta se conectar para entender como que funciona e a gente entendeu como o mental ele é importante. Então existe uma concentração antes de fazer cada movimento. Quando a gente está no sem treinamento, às vezes tem algum curioso, alguém que está querendo entrar no esporte e começa a mudar um pouco o clima, a gente já vem, já mostra qual que é o clima, que a gente precisa estar no estado de concentração, porque é muito sério isso, né? Para a gente levantar grandes cargas, a gente tem que ter um nível de controle da mente muito grande, porque a gente tem que fazer o corpo entender que a gente precisa levantar aquilo ali como sobrevivência. Que são os casos que acontecem aí, tipo de Jean Valjean, né, que foi lá e levantou a carroça e tudo mais, que a gente chama de força absoluta. Aquela história até de uma mãe salvar um filho, Isso, né? No exatamente. momento que ninguém imagina a força que ela tem, ela Exatamente. consegue erguer o que não se imagina que ela conseguiria, né? Essa é a maior força que existe no ser humano, que é a força absoluta, onde é que ele desbloqueia todas as travas, né? Porque a gente é como se fosse um carro vindo de fábrica, o pessoal turbina e coloca não sei o quê. Quando o nosso corpo ele entende que ele está num perigo extremo, ele não vai pensar, vou quebrar um braço, vou quebrar uma perna, eu preciso sobreviver. O atleta de Strongman, ele vai tijolinho a tijolinho, treino a treino, levando o corpo nesse limite com segurança, para que no dia da competição é o ápice, onde a gente consegue concentrar tudo que a gente treinou, tudo que a gente se cimentou, descansou, e na hora da concentração, como o Maio disse, ele foi lá e se dispôs a fazer mesmo lesionado e conseguiu um bom resultado. Por quê? Porque é o mindset do atleta, porque ele está preparado para aquilo ali. Na guerra seria pior. Que é o grande, você falou tudo, a palavra-chave é mindset, porque não é todo mundo que faz musculação ou que é fisiculturista que conseguiria ser strongman. O diferencial é o mental, e por conta dessa questão do diferencial ser o mental, conta muito o trabalho em equipe. Não só da equipe multidisciplinar, que às vezes vai atender vocês na nutrição, no atendimento de fisioterapia ou de outras situações que forem necessárias, mas também do colega de treino. Eu tive a oportunidade de ver o documentário do Arnold Schwarzenegger no Netflix, e ele tinha uma devoção ao amigo de treino dele, que foi um cara que praticamente foi totalmente decisivo para ele ir para os Estados Unidos, que era o grande sonho dele, para competir, e inclusive eles competiam um contra o outro até tal, e para poder ele superar questões da família dele, do passado, tipo assim, os dois foram o ponto de equilíbrio um do outro, inclusive às vezes até
era no xadrez que eles tinham essa resenha e tudo mais. O Arnold virou multimilionário, bilionário por conta do cinema. O cara seguiu como um atleta da modalidade, mas em termos de vida, foi super importante. Pô, isso tem na vida real, isso tem no Mato Grosso do Sul, vocês são um exemplo disso, mas também há outros amigos também que ajudam nesse sentido, né? Com certeza. Esse esporte, se você tiver em baixa no momento que você vai treinar, todo mundo, né, ninguém é linear, ninguém é um robô. Como que é também? Às vezes é o momento também, às vezes, de quem está junto, treinando, perceber isso e às vezes até cuidar a carga, cuidar a forma de fazer, porque é nisso que vem a lesão? Foi muito pontual o que você disse, né? Eu e o Marlon, nesses anos que a gente está junto, a gente desenvolveu uma conexão, né? Que basicamente, quando a gente fala que o corpo fala, né? Pouco do que a gente fala é a língua e a própria expressão, né? A gente vê, opa, você dormiu pouco, né? O que aconteceu? Tá tudo bem? Pô, aconteceu isso aqui. Então vamos por esse lado aqui, porque a preparação, a gente vai para uma competição agora em junho, então a gente tem 5 meses de preparação aí. Logo, a gente está cuidando um do outro. Quando eu fui para a Inglaterra, o Marlon falou, opa, essa é a competição do Heitor, então todos os meses que foram de preparação, ele se doou para mim, para que eu pudesse dar o máximo pelo Brasil na Inglaterra. Cheguei daqui, Marlon, Estados Unidos. Então essa é a sua competição, eu também não iria, então senão a gente estaria... Então, todos os treinos, eu estava pensando, Marlon, preciso do equipamento X. Pô, vamos fabricar o equipamento. Então, o Marlon precisa do equipamento X, vamos fabricar esse equipamento para ele poder ter o máximo de performance. Não estou tão bem hoje, então vamos reduzir o pé. Então, basicamente é isso, é um cuidando do outro, prestando atenção, então, a gente puxando mesmo ali, né? Essas acho que são as partes principais. A grande evolução da minha maturidade, né, como homem, se deu ali em algumas brigas que a gente teve, algumas conversas que a gente teve, a gente evoluiu muito, então o esporte conectou. Hoje, tanto no meu trabalho... E o processo sela essa amizade. Exatamente. Uma amizade... Total. Tem gente que faz amizade em bar, tomando cerveja, tem gente que faz amizade em balada, tem gente que até consegue fazer amizade em empresa, tá muito difícil fazer amizade em empresa, porque as empresas, Deus me livre, é uma selva, é um odiando o outro, ninguém consegue construir nada junto, e aí o resultado que você tá aí é muita empresa fechando e muitos projetos que não vão à frente. Esse exemplo que vocês dão para todo mundo e para várias áreas é fundamental. Você tem que ter sempre alguém do lado, ninguém chega sozinho, e que no processo você tem outro nível de amizade. Quem compartilha a dor, quem compartilha um sonho, quem compartilha um sofrimento, não um sofrimento no sentido de lacerar, de perder, mas no sentido de construir. Porque ninguém constrói massa muscular rindo. Não. Né? Você vai ter que ir até o limite. Até você citou bem o exemplo da lesão, que eu acho que dignificou e glorificou muito essa participação, esse quarto lugar, que não veio a medalha, mas depois veio em outras situações. Veio a história. Para quem está assistindo a gente, a lesão que vocês passam a ter é diferente da lesão do sedentário ou do atleta de média performance. Né? Eu cito até o exemplo também para fazer até um paralelo do futebol. Quando o Ronaldo ele rompe o tendão patelar, o médico vem a público dizendo que ele tem que demorar 1 ano ou mais para recuperar, porque ele era o Ronaldo. Boa parte não entendeu, na época eu fazia fisioterapia, e aí explicou. O fato dele usar mais o músculo e ter ido mais ao limite causou uma lesão mais grave. Ou seja, naquele momento que você fala que você vai competir com os outros 16 atletas com a lesão e uma faixa sustentando aquilo, você estava num momento de dor. E como que é também suportar a dor nesse sentido? Né? Porque tem que saber entender qual que é a dor que você pode ir em frente e qual que é a dor que você vai ter que parar. E parar significa perder massa muscular e perder força. Né? É incrível como que em uma semana sem treino, sem um treino adequado, você também pode perder força. Né? Essa é uma das questões que o Heitor falou de questão de doação, né? O quanto a gente se conectou e se doou para que ele fosse para a Inglaterra e trouxesse o 2º lugar do melhor atleta do mundo, numa competição onde ele teve quase 300 caras para eliminar. E a gente está lá e se doando, e eu lá fora, eu e o Thiago, que é um atleta lá de São Paulo, e aí o Heitor até citou a minha frase que eu falo sempre agora: na guerra seria pior. Na guerra eu ia ter que estar sem a perna e ter que voltar para te buscar. Eu ia ter que dar um jeito de fazer aquilo. Então, eu acho que a nossa lesão ela sempre vai ser pior, mas o que empurra agora é o coração. É a vontade de fazer a bandeira pesar lá fora, que eu sempre tenho dito isso. Inclusive, sábado agora, eu lesionei meu dedo. A gente foi pegar uma bag, um saco de areia, e meu dedo fez simplesmente tec. Soltei o saco de areia lá e falei pro Heitor, machuquei a mão. Continuamos o treino normal, cheguei, peguei o saco mais leve.
Falei, vou ver se dá. Cara, eu fiz aquele saco de uma maneira ensandecida. Como se eu estivesse no meio da competição. Por quê? Porque ele me puxou para isso. Nessa competição que a gente foi agora em janeiro, competir, valendo vaga para esse campeonato que a gente tem agora se preparando 5 meses aí, 16 semanas basicamente, agora um pouquinho menos. Teve momentos do Heitor falar, irmão, se você não fizer eu vou te passar. E o meu mindset é combate total. Não é, vai irmão, vai, faz lá. Não, é combate, é guerra do começo ao fim do treino. O Heitor entrou nessa mesma pegada. Se tiver barulho no CT, eu dou uma segurada aí, para entrar no mindset, porque não entra. A lesão é muito pior, de fato, e o tempo de recuperação é muito maior. Agora, 2 seres humanos tiveram a história muito contada na humanidade. Um deles é Jesus Cristo, né, que já foi ilustrado na cruz forte, já foi ilustrado franzino, mais forte, mas de certa forma, pelo que se conta do calvário que ele passou, ele tinha uma força mental sobre-humana e também tinha uma força física sobre-humana para passar pelo que ele passou até o momento da crucificação. O outro sujeito que também teve a história com recorde de biografias feitas, de todos os tipos, inclusive vasculhando até a vida dele pessoal e tudo mais, foi Napoleão Bonaparte. E a França estava destruída no momento que ele tem uma ascensão. E a grande ascensão dele, o filme dele foi lançado até em 2022, Hollywood resolveu fazer, o Ridley Scott é o diretor, mas tem muito livro para saber sobre Napoleão Bonaparte e tudo mais. A grande ascensão dele é quando ele avisa os chefes dele, no caso chefes de Estado, de que o exército precisaria ser levado como uma carreira e que os caras teriam que se preparar fisicamente, ter uma renda a partir do exército, não podia ser recrutado de última hora. E a partir disso, a gente tem na Europa uma valorização do fisiculturismo, porque se um está fazendo, o outro país também vai fazer, e aí você tem as academias proliferando e tudo mais. Onde eu quero chegar? Quase um século depois, ou mais de um século depois, você tem a situação do Arnold tendo só no fisiculturismo uma chance dele ter acesso a algum esporte ou mudar de vida na Áustria, no interior da Áustria, né? Ali, uma região bem rural e tudo mais. E a partir dessa única chance ele transforma a vida dele, né? E consegue resultados até com menos condições que os outros. A gente está em Mato Grosso do Sul, interior do Brasil, faixa de fronteira, né? Vizinho de São Paulo, que é o estado mais rico e mais populoso do Brasil, vizinho do Paraná, que é um mini Japão ali, que pequeno, mas dá tudo certo ali e tal, que está na região sul. E o resto do Brasil, você tem lá o Rio de Janeiro também e tudo mais, você está da Academia do Dória. Como que é lidar com a questão do strongman no Mato Grosso do Sul, nesse interior do Brasil, e como que o Brasil tem lidado com essa questão do esporte, desse esporte e outros esportes até parecidos também. A gente sabe que no nosso país a vida do atleta não é muito simples, você tem que sempre conciliar com alguma outra profissão, como se vocês não precisassem de uma rotina de treinamento, né? Que é praticamente uma rotina de treinamento insana muitas vezes para se ter resultados. Eu conheci o Myron alguns anos atrás, ele tinha um sonho, né? Ele conhecia o Strongman. Eu conheci o Strongman pela Rede Globo, que tinha o Força Bruta. No Esporte Espetacular, Esporte Espetacular. E me apaixonei, só que eu não sabia que tinha categoria de peso, né? É interessante falar, pessoal, que tanto eu como o Myron, nós somos atletas de categoria de peso. Então a gente não precisa fazer a força que um atleta de 200 quilos precisa fazer. A gente precisa se bater o peso, no meu caso eu sou da categoria até 90 e o Myron 105, eu preciso bater 90 e o Myron 105. Então, quando a gente se uniu ali, que já tinham vários equipamentos, a gente cada vez mais ansiando melhorar, não existe mais nada, só existia a nossa vontade aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente se destacou simplesmente pela vontade. E como que vocês se encontraram? Numa competição. Numa competição. Teve na cidade aqui. Portões Abertos da base aérea, então eles fizeram uma apresentação de Strongman, até que puxaram um Boeing. E eu tinha, que nem hoje eu tenho 100 quilos, na época eu tinha 83 quilos. E o Myron já estava na pegada já, foi minha primeira competição. Eu já tinha ido pro Arnold. Isso. E aí todo mundo competiu junto. Passou um tempo depois, acho que uns anos, eu mandei mensagem pro Myron e falei, você sabe quando vai ter alguma outra competição? Pô, eu gostei muito do esporte. E exatamente no dia, era o dia que ele estava tendo treino lá, que ele já tinha uma equipe onde é que eles treinavam. Ele falou, não sei de competição, mas se você quiser treinar Strongman, me passou o endereço, 2 horas aqui no seu treinamento. Foi onde aqui. E aonde fica esse treinamento? Antigamente era na minha antiga casa, onde eu morava no Noroeste, né?
Aí era no quintal de casa. Era na grama. Tanto é que quando eu cheguei em Campo Grande, onde eu morava, não tinha rua na principal lá, né? Então, a gente treinava na rua que também não tinha asfalto, que era a rua do Portão. Abria o portão, treinava no gramado. A prefeita falou que o asfalto noroeste, até o final do mandato dela, a gente está no último ano do mandato dela, possivelmente não vai ser reeleita, né? Então, assim, fica essa promessa, que o Noroeste é um bairro antigo, né? Eu já tive terreno no Noroeste e esperei desistir. Está muito populoso. E a gente treinava lá, treinava num gramadinho, e na época não tinha tantos equipamentos. O Heitor, quando chegou lá, tinha um pneu. Vocês fabricam muitos equipamentos que vocês treinam também. Eu, na época, quando eu comecei a desenhar, eu pegava os equipamentos europeus. A linha de equipamento europeu. A gente tem que competir na Europa. Entendi. Então, tudo que eu me baseei lá atrás, eu não media, eu não chegava lá, via. Hoje, esse lado mais tecnicista, vamos dizer assim, é do Heitor. Legal. Eu evoluí meu jeito de pensar por causa dele. Porque ele é muito técnico, então eu tive que, caramba, eu preciso pensar mais pra frente. Preciso pensar algumas casinhas à frente, igual o jogo de xadrez que a gente estava usando exemplo. Então, assim, o que eu posso fazer para mudar? A gente chega lá fora, os caras não sabem nem como é que faz, a gente já tá fazendo. Então, é isso que fez a gente difundir. E nesse campeonato, quando o Heitor começou a treinar lá com a gente, antes do Heitor começar, a única coisa que eu tinha, sabe galão de cloro? Sim. Eu tinha aqueles baldes de cloro cheios de pedra para ficar fazendo arremesso. Era o que eu tinha. Eu tinha 4 galões de cloro, 3 pneus de caminhão para ficar correndo de um lado para o outro e um saco de boxe que eu carregava. Eu já fazia sandbag. Eu fazia sandbag com 60 kg, achava que no máximo. Corria de um lado para o outro com pneu de carreta com 50 kg. O que conta, o que você levanta, o peso que você levanta e quanto tempo você sustenta. Exato. E o tempo, às vezes, por segundos, alguém pode perder para alguém. Ganha ou perde. Quer que eu falo qual que é as competências? Sim. Para o pessoal entender. Strongman é um esporte de força. A gente tem capacidades físicas de força. Então a gente tem a força máxima, quando a gente levanta uma vez um equipamento, onde a gente não consegue levantar 2. Então a gente está expressando a força máxima. A gente tem a força de resistência, onde a gente vai levantar várias vezes ou correr com alguma coisa. Então a gente tem a força de potência, que seriam essas corridas. Tem Ou seja, muito mais complexo do que o esporte espetacular apresenta. Exatamente. Claro que TV precisa mostrar de alguma forma o esporte, até para chamar a atenção, mas ele é um esporte muito mais complexo e muito mais assim competitivo do que se imagina. Isso. A ideia é quando a gente vê os atletas de strongman mais pesados, a gente vai achar que é um cara sedentário e tal. Mas o preparo físico para você suportar, a gente já teve competição, onde é que foram 10 horas de competição. É claro, eram vários atletas, então a gente fazia uma prova, vários atletas, várias categorias. Então você tem que conseguir passar 5, 10 horas fazendo força, são 3 dias de competição. Então o desgaste mental, né, quando a gente fala do sistema nervoso central, o sistema nervoso central, toda vez que a gente dá um desgaste para ele tem que se recuperar. E nessa recuperação é aquela depressão, é aquela coisa difícil mesmo, né? Quando a gente fala assim, às vezes até quem tá ali... Tem liberação de hormônio, né? Você tem a questão tipo assim, até do corpo se equilibrar a todo momento, né? E como vocês estão lidando com o limite do corpo, é um desafio muito grande, né? Cada um vai reagir de uma forma, né? Exatamente. Então a gente, que nem o Maia falou, essa nossa evolução, quando a gente começou a falar assim, cara, a gente quer mais. Então a gente está agora indo para a Alemanha, né? A gente já tinha falado isso anos atrás. Só que eu falei para o Mylon hoje, essa será a minha preparação mais dura. Ele falou, essa será a minha preparação mais dura também. Porque cada competição, ela te exige mais. Não dá para eu fazer uma preparação de 5 meses para uma competição aqui em Campo Grande, onde no Brasil, sem arrogância nenhuma, eu venho com todos os títulos. Então eu estou indo para a Alemanha lá no fim da fila, digamos assim. E aí eu vou fazer uma preparação... Tem essa diferença tão grande? Nossa! É muito diferente. Porque quantidade de gente que pratica, e o nível de preparação... É a cultura do esporte. Vamos supor, no leste europeu, a Rússia, que nem você falou sobre o exército, a Rússia até hoje ela tem uma preparação de todo mundo, né, que seria o esporte para a vida e para a guerra. Então, com 5 anos de idade... Faz parte da identidade nacional, né? Aqui com 15 anos o pessoal não quer deixar você fazer musculação. Hoje você vê o pessoal do levantamento de peso olímpico, umas criancinhas de 3, 4 anos jogando peso acima da cabeça e sabe que não machuca. Por quê? Porque tem uma cultura do esporte, tem todo um estudo, anos e anos de estudo. O que a gente tenta fazer, que o Myron falou, dos equipamentos, é buscar lá fora essa cultura e introduzir da maneira que a gente consegue absorver, né? Cada um tem sua capacidade intelectual, a gente vai desenvolvendo e vai aplicando. Então lá tem muito mais gente. Se a gente está aqui, vamos supor, competitivamente, eu estou competindo há 4 anos,
Eu converso com o pessoal lá de fora, americano, francês, que você imaginar aí de nacionalidade. Fala, cara, ó, treino há 10 anos, compito strongman há 10 anos, quer dizer, o cara treina há 20 e ele já compete há 10, compete. Eu treino há 16 anos, que nem eu faço musculação há muitos anos, mas o esporte de força, que é totalmente diferente, são poucos anos. Então a gente consegue se destacar, mesmo em um país que não tem a cultura, mesmo que a gente não tenha incentivo, é força de vontade, é acordar de manhã e aquela coisa do projeto faz muita diferença, né? Eu entrevistei no Esporte Ágil, atleta de Kung Fu aqui do nosso estado, campeã mundial, e ela explicou que, olha, na China você tem centro de treinamento assim, que movimenta uma cidade toda, né? É específico só para isso. Acredito. Né? E em países ali próximos, Indonésia, Malásia, mesma situação, seriedade que nos enfrenta o esporte. Então, quando o Brasil manda alguém para competir em algum outro país, e essa galera vai, eles têm um favoritismo impressionante, porque não só pelo nível de preparação, mas pela quantidade de pessoas que eles têm ali disponíveis, né, para modalidade e tal. E a gente sabe que para cada um que vai, alguém fica também. Né? Tem isso também, a questão do quanto que é caro o esporte, né? Tudo mais. E a questão de novos praticantes, como que é também para poder multiplicar isso tudo? Claro que as medalhas ajudam, as matérias ajudam, mas vocês também têm que ser meio fazer papel de olheiros, né? De perceber alguém que possa, olha, você não quer começar a praticar, pagar esse preço do começo, de ver como que é, fazer essa curva que um dia vocês fizeram também. A gente teve a grande oportunidade de colocar um atleta nosso dentro do Esporte Espetacular, que foi o Flávio Nunes. Então, assim, foi aquela oportunidade, o único portão aberto, e ele entrou. E a gente jogou ele para dentro do portão, basicamente foi isso. Porque ele não ia competir. Eu cheguei pro Heitor, chamei o outro menino da nossa equipe e falei, vamos de carro, vamos todo mundo? Vamos. A gente foi em 8 atletas competindo. Na época tinha 8, agora tem eu e o Heitor. E às vezes vai mais um lá, menino, mais 2. Vamos dizer que a gente tem 5 no CT agora, treinando. Tem 5. Aí o Flávio, que não está mais morando em Campo Grande, está morando em Cuiabá agora, porque ele é de Serviço de Segurança Pública. Então ele teve retorno, né? E aí, quando eu conheci o Flávio, era um cara grande na academia, forte, grande, ele era 105. Hoje ele tem 147. Caramba! E ele era grande com 105. E eu era da 87 na época. Eu cheguei pra ele e falei, irmão, você não tá afim de fazer um esporte diferente, não? Você é grandão e tal? E aí o cara perguntou, que esporte? Eu falei, aquele de tomar pneu. Eu acho muito massa. Ele nem sabia o nome. Eu sabia que era história. Ele falou, eu acho massa. Bora lá, pô, tem uns equipamentos lá em casa. O que eu tinha quando chegou lá? Um balde de pneu e um saco de boxe. Mas foi assim que ele começou. Mas o treinamento, ter o atleta de alta performance junto, é o que faz a diferença. Aí, moral da história, esse foi o meu primeiro cara que eu olhei, bati realmente o olho e falei, cara, esse cara vai dar bom. E ele fez cargas absurdamente inimagináveis pro nosso CT dele. Né? Que se ele não treinar melhor, a gente vai passar ele. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas ele é muito forte mesmo. Infelizmente, a minha profissão, a profissão do Heitor, a profissão dele é extremamente corrida, então você tinha falado de profissão. Eu trabalho de 9 a 10 horas por dia, o Heitor também, nessa mesma pegada de 9 a 10, 11, 12 horas por dia. Que horário que treina? Que horário que treina? A hora que abre uma janela de 50 minutos, você se mata de treinar. Entendi. Essa semana, por exemplo, eu sou treinador, né? Trabalho mais dentro da área de reabilitação, mas eu tive 2 períodos de treino no mesmo dia. Eu tive que treinar um pouco, parei para realizar 2 atendimentos, aí eu estava indo embora. Eu falei, aí vem a voz da consciência, você não treinou. Você tem uma preparação. Aí eu olhei meu caderno, minha planilha, tá bom, vou treinar. Deu mais 50 minutos de treino. Eu treinei 2 horas, um treino. E não é conversando, não dá tempo de conversar, você não tem fôlego para conversar. Mas o convite a gente sempre faz para as pessoas irem lá no CT. Por exemplo, você vai lá, você gostou, cara, a gente vai te colocar numa categoria. A gente vai fazer de tudo para te sugar, para treinar igual a gente, mas a gente vai te moldar para a categoria. A gente faz cargas, por exemplo, de 100 quilos. Na sua categoria é 60. Putz, tá pesado, vamos tentar chegar em 60. É assim que nós vamos treinar os novos, né, vamos dizer assim. Mas é igual o Heitor falou, como é difícil a gente ter construção de equipamentos, não é uma equipe que vai ter 50 caras lá dentro. Não, o intuito real não é esse. Nunca foi, porque a construção dos equipamentos é muito caro. E outra, é uma coisa que os outros esportes eles têm esse luxo que vocês não vão ter, que é o descarte. Não dá para ficar experimentando, bota um que vai sair, que vai desistir. Não. Você tem que escolher a dedo,
principalmente quem tem a vocação para isso, né? Que já está numa construção da própria força, e que também aquele que vai ter essa força de vontade, esse trabalho em equipe e tudo mais, né? E fora daqui, eu tenho certeza que toda hora vão tentar roubar vocês do Mato Grosso do Sul e levar para fora, né? Ainda mais competindo e vencendo. Aproveitando o gancho que você estava falando de pessoas, né, recrutamento, né? Eu sou fabricante de equipamento de esporte, né? Eu desenvolvi os equipamentos, cinturões de musculação, para strongman e tal, equipamento de suporte. E aí semana passada, né, tem um pessoal que me acompanha nas redes sociais, no Instagram, e o pessoal começou a gostar. Eu sempre recebo muita coisa, sempre incentivo, envio ali, como vídeo no YouTube que tem pessoas falando sobre treinamento, para o pessoal começar a se inspirar, que esse é o ponto mais interessante, né? Eu sempre dou suporte, mas eu falo assim, bom, eu quero que você assista esse vídeo, né? Porque se você está interessado, você vai assistir, você vai voltar para mim e a gente vai seguir conversando. É assim que a gente filtra. Entendi. Se o cara quer, eu não vou ter, que nem aconteceu numa situação de um menino começar a conversar comigo, eu virei enciclopédia dele, né? Eu tenho todo o meu trabalho e daí eu falei assim, bom, vamos ver, se é isso que você quer. Passei uma lista de vídeos que dava para estudar ali 5 meses. Falei, ó, estuda isso daí. Depois se estudar aí, você vem falar comigo que eu vou, né? Então, é basicamente isso. Então, se a pessoa quer mesmo, ela vai estudar. Sobre a pergunta que você falou, a gente espera, né, ter patrocinadores, pessoas que queiram nos levar para o esporte cada vez mais alto. Infelizmente, ainda estamos engatinhando nisso, né? Porque poucas pessoas sabem exatamente o que é o Strongman. Então, a gente está aqui difundindo primeiro o Strongman, mostrando o nosso valor, que nem eu falei para o Maio. Eu falei, Maio, hoje eu quero buscar mais patrocínio porque a gente construiu alguma coisa. Verdade. Quando até eu falo assim, cara, eu vou ter que puxar para aqui com meus recursos. E vocês têm um ingrediente que cabe para muita coisa e muita empresa. Né? Você até bolsa de apostas, gente, patrocina tudo. Para o cara ser um bom trader esportivo, ele tem que ser persistente. Ele tem que ser teimoso, ele tem que estudar o processo e tudo mais, senão ele vai perder dinheiro a rodo, né? Não só para a questão da academia, mas para empresas também, palestras e tudo mais, né? Sim. E a questão do empresário também, que para ele lidar com dinheiro, com números e tudo mais, também tem que ter uma resistência mental enorme. E aí fazer exercício é fundamental, né? Tem como explorar muita coisa. Falando sobre essa parte do desgaste do sistema nervoso central, é como se ele estivesse sempre se reciclando. E eu percebi que eu comecei a ter mais foco e conseguir esse controle de crise, né? Porque no Strongman, todo o treinamento, a gente demora, quando a gente está no treino específico de Strongman, são 3-4 horas de treino. Esse sábado. Esse sábado a gente treinou 4 horas, foi 2 exercícios. Isso é controle 2 de exercícios. Olha só. Controle de crise, porque você fala, cara, não aguento mais. Você fala assim, não, você machucou? Não, então a gente vai seguir, porque a gente precisa seguir. Porque quando a gente chegar lá na competição, essa competição que a gente vai, são 5 eventos, né, 5 provas, que essas provas têm provas combinadas. Então, assim, é um volume de treino para 12 provas. Como você pega um dia e você coloca todas as cargas que você nunca viu na sua vida, você imagina, você fala, mentira, você vai fazer isso, mentira, você vai fazer aquilo lá. Você junta tudo num saco só, chacoalha e fala assim, ó, é hoje isso daí. Então, a gente vai estruturando o treino para a gente suportar isso. E a gente suporta isso no dia a dia. Então, a gente, quando fala do esporte, ele, como eu falei, Fórmula 1, ele vem descendo, e o nosso objetivo com quem está assistindo, quem gosta, é falar assim, cara, eu posso um pouco mais do que isso aqui. Se esse cara está fazendo isso daí, eu posso um pouco mais. Eu não estou querendo dizer, levanta essa pedra aqui, joga esse saco para cima, se machuca. Ninguém quer se machucar. É dedicação de 1 quilo a mais. Exatamente. Não precisa ser no esporte de força. Todo esporte ele traz e muitas isso. vezes aquele olhar fora da caixa de quem está treinando junto percebe, né? Que a gente no limite, ou cansado, ou com fome, até o pensamento dispersa e tudo mais. Agora, se muita gente gosta da novela, pela reviravolta que a novela tem, ou gosta do esporte, do futebol, do basquete, também pela questão das mudanças de cenário e tudo mais, para vocês isso também existe, né? Ele citou a questão da lesão de última hora ali, que competir mesmo com a lesão já é um desafio muito grande. Mas como é tão pressionado o treinamento de vocês, por exemplo, ficar gripado ou Covid, que foi a época aí da pandemia, um tempinho que vocês não fazem esse treinamento, que o Maia não falou, de aproveitar o pouquinho tempo que tem às vezes para poder manter a forma, faz uma diferença de às vezes vocês terem que pagar um preço enorme para poder atingir o mesmo limite também, né? Sim. Quando que aconteceu já de vocês, talvez na pandemia, que foi recente, mas pode ser em outro momento, que vocês precisaram reverter algum cenário muito grande de pausa ou de dificuldade
que envolve também uma força mental muito grande, que também várias pessoas passam por isso na vida delas, né? E que no esporte de vocês pode ser decisivo para uma competição, né? Mas não teve situação com o próprio Covid, né? Ele pode falar o que aconteceu com ele. Eu falo que eu tô aqui contando história hoje porque Deus permitiu, porque eu perdi 12 quilos em 6 dias. E eu perdi muita massa muscular em 7 dias. Muita massa muscular. Eu ia no médico, o médico falava, olha, vai pra casa, toma tal coisa, e eu falo. Isso antes da vacina? Isso antes da vacina. A gente, inclusive, tinha que competir em outubro, a Static Monster. Na volta, eu fiquei ruim. Mas eu fiquei muito ruim. Eu ficava ruim da minha esposa sair pra trabalhar, e eu tá deitado na cama assim, eu falava, meu Deus, cara, deixa eu levantar um pouco, eu quero andar. Eu levantava, eu sou bem acelerado, quem me conhece sabe, eu ia do quarto na cozinha em quase 3 minutos. Eu ia encostando nas paredes assim, eu começava a lavar um copo. Tipo um velhinho. Tipo um velhinho. Eu começava a lavar um copo, eu começava a entrar com crise de falta de ar, de quem viu uma pessoa com Covid e via que você tossia, e não vem ar, eu deitei no chão da cozinha e falei, eu vou morrer no chão da cozinha. Eu tinha certeza absoluta que eu ia passar muito mal, e meu filho ia fazer 1 ano. Cara, aquilo ali para mim foi a pior situação da minha vida. Aí, e você com um histórico de atleta. E quando eu melhorei, e muito atleta morreu. Sim. Muito atleta, infelizmente, morreu. Por quê? Sempre no limite. Sim. E eu ficava nesse cara, e agora? Ele me deu um start um dia. Porque eu passava o dia com meio copo d'água e uma bolacha de sal. Não tinha fome, eu não tinha apetite, eu não tinha nada. Eu tinha ânsia o dia inteiro. Eu virava à noite, porque eu tinha medo de dormir e não acordar. Então eu virava à noite, eu assistia o desenho de madrugada, assistia desenho da década de 30, não sabia nem que tinha desenho na época. Assistia desenho. Quando a gente voltou pro CT, no dia do meu aniversário, o médico me deu alta. Ele falou, eu não sei se o senhor pratica alguma atividade física, mas eu peço para que o senhor se poupe, porque daqui para diante agora é uma vida nova. Eu falei, beleza, obrigado, doutor. Fui naquele final de semana com os meninos. No final de semana, vocês tinham ido ou iam ir para a competição? Acho que a gente, não lembro se a gente tinha ido, não vou lembrar. Eles iam ir para uma competição ou já tinha tido? Foi nessa daqui. Foi essa aqui. Nesse momento, eu montei o equipamento com a carga da competição e eu fiz. 2 semanas depois de ter pego Covid, aconteceu tudo que eu te falei. Que é a questão da memória muscular, né? Que conta muito. Então, assim, eu não aceitava passar por aquilo. Ali foi... Só eu sei o quanto eu já chorei por esse esporte e o quanto eu ainda quero chorar por trazer todas as histórias que estão aqui na mesa. E o quanto que o diagnóstico médico erra, né? E falar que você não ia poder seguir no esporte, né? Aí vem o lance da teimosia do atleta, cara. A teimosia do atleta. A gente não aceita isso, cara. Ainda mais eu sendo treinador e trabalhar com a reabilitação de um senhor que infelizmente faleceu. O sonho dele era voltar a subir num cavalo. Ele pesava 167 quilos. Ele saía do carro ali da esquina, parava na porta. Eu tinha a sensação que ele ia morrer na porta. Ele não descia uma escada de 6 degraus. Ele não descia. A ponto de eu ver esse senhor de 87 anos zerar uma cadeira extensora. Zerar 130 quilos de cadeira extensora. Um senhor. Eu vi esse cara. Legal. E o dia que eu fui no velório do pai dele, dele, né, desse senhor, o filho dele me abraçar e falar, você salvou meu pai. Cara, ali pra mim é uma medalha, né? É o que a gente carrega, não tem como não viver o Strong no meu dia e levar para as pessoas, não tem como, Agora, um dos caminhos, eu acho que para as empresas investirem mais, até o poder público, até histórias como essa que o Mailo contou, né, que simboliza assim, não tem uma fronteira entre o esporte e a vida de vocês. Sim. Né? E é isso que faz vocês serem campeões. Sim. Eu acho que seria uma aproximação maior com as escolas, né? Sim. Porque eu acho que esse investimento no mais jovem, na criança, no adolescente, ele é o futuro, né? E se tem um esporte que, de certa forma, é barato você poder mostrar isso, é fácil de você achar um espaço para você desenvolver. Você não precisa de uma quadra coberta, você não precisa de trave, você não precisa de arquibancada. Uma pedra, toco de árvore, então, nossa. E é uma coisa que, por trás disso, por trás de levantar alguma coisa, a gente toca na questão da força mental. O Mato Grosso do Sul sempre teve essa questão da força mental do pantaneiro, muito como um símbolo, né? Porque o cara daqui, ele não tinha uma vida fácil, né? Ele tinha que desbravar e tudo mais.
E se a gente não cuidar, a gente perde isso, né? Perde pro tablet, perde pro celular. Perde a identidade. Perde a identidade. É algo a se pensar. Olha, eu penso até em te ajudar vocês aí na questão do projeto. Legal. Com relação a isso. Obrigado. Porque é um caminho. Até vendo aquele documentário do Ardo, me chamou a atenção. Eu falei, pois é, às vezes a gente precisa só de uma brecha, como você falou, no esporte espetacular, só uma porta aberta para desenvolver. E você vê o caso dele, que tem esse evento fantástico aí, que é um exemplo também de marketing para o esporte e tudo mais, o quanto que ele fez a oportunidade dele valer a pena. Não tem essa história de cavalo selado. O cavalo selado é a gente. A gente tem que saber aproveitar ali e vencer. Claro que tem a medalha que conta mais para a história de vocês, ou a participação que conta mais. Mas qual que foi a competição que, de certa forma, foi mais gostoso, mais feliz de participar? De tudo que vocês já foram, eu sei que é difícil, porque vão participando de vários eventos, são vários lugares, vários atletas diferentes, são vários estágios também, né? Mas eu acredito que você também, depois da pandemia, contou muito, né? Contou, mas a que mais me chamou a atenção foi realmente a primeira, em 2014. Eu fiquei em último. Esse foi a minha decisão, esse é o esporte que eu quero. Eu ter ficado em último, eu não fiquei em último porque o cara se machucou na primeira prova, tombando pneu ele se machucou. Eu fui o pior atleta da competição, eu não fiz nenhuma prova completa, nenhuma. E a hora que eu terminei, eu vi que todos os caras faziam e aquilo lá me deu uma lavada lá, mas eu falei, isso que eu quero. Porque aqui em Campo Grande, o Heitor é prova disso. Eu ganhei todas as etapas que teve em Campo Grande, todas. O primeiro campeonato que teve eu fui assistir, porque eu tive pós-graduação no dia, não pude participar. Aí o segundo que teve, eu não lembro que teve, não, acho que o primeiro eu só passei e o segundo eu tive pós-graduação. No terceiro que eu fui, nunca tinha competido, todos os meninos já tinham competido, tinha quase 20 atletas em Campo Grande, categoria única, fui e ganhei. Falei, opa. Aí teve o quarto, ganhei. Aí teve o outro, ganhei. Aí teve da base zero, ganhei. Aí teve um que ganhava por etapa. Eu ganhei as 4 etapas. Eu falei, cara, aí um dia, um atleta postou no Instagram dele, tá achando que é fácil brigar aqui? Vai brigar na rua. No sentido de, sai de Campo Grande, tá achando que aqui é bom? Vai pra fora competir. Foi a pior lavada que eu tomei, foi a melhor competição que eu já tive. Que foi onde? Que foi no Rio de Janeiro. Foi o segundo ano no Rio de Janeiro que teve. E depois você volta a competir de novo com outro resultado totalmente diferente. E aí depois aí só vem subindo, vem brigando. Aí teve uma competição que eu fiquei em quinto. E até o Marcos Ferrari, que é o presidente da Confederação Brasileira, ele chegou pra mim, tá subindo, porque ele sabia que eu saí de um 17º, 16º, 15º, 14º, 11º, 15º, era sempre 10º, aí de repente quinto. Cara, eu me emocionei mais do que o cara que ganhou. Porque eu sabia da veracidade daquilo. E a hora que você falou assim, vocês estão saindo do mato, de Campo Grande, tarará, é o que eu e o Heitor tava falando semana passada no CT. Eu falei, mano, você já imaginou pra onde a gente tá indo, cara? A história que a gente tá fazendo? A gente tá lá em São Paulo agora, aí você falou de nível de frustração. É frustrante você competir, ganhar uma medalha, mas não ter competição. É tipo eu competir com o Heitor agora aqui, o Heitor numa categoria abaixo da minha e eu ganhar dele. É injusto. E aconteceu isso. Mas, mérito nosso, a gente ganhou a vaga e tal. Mas se o Heitor tivesse errado, ele perdia a vaga, e se eu tivesse errado, eu perdia a vaga. Entendeu? Quando não se tem competição, você não se dedica. Você não precisa. Sim. Só que você vai pelo erro. Se você errar demais, você perde. E aí vem qual é a melhor competição? A que eu perdi. Qual a não competição tão boa? A que eu ganhei. Então ganhar nem sempre é legal. É o que conta. É o que conta. Não é a história que está por trás daquilo. E a gente estar lá agora, na Alemanha, graças de verdade a vocês que acreditam tanto na gente, no esporte, cara, mostra o quão pesado é para nós, que não tinha nada aqui no estado. E a gente está fazendo tudo para que isso aconteça. Então isso faz parte da história do dia que eu perdi. Para estar aqui hoje contando isso. E contigo? Boa pergunta. Assim, eu acredito que a minha história é um pouco diferente da do Mylon, que quando comecei a competir, eu já tinha uma estrutura maior, tanto do Mylon quanto do Flávio. Então eles me deram um suporte muito grande para conseguir evoluir. Então eu acabei Quanto que a experiência de alguém também ajuda. Né? Exatamente. Então a gente já tinha, quando eu cheguei lá com eles, já tinha mais equipamento, a gente já tinha uma visão diferente. Então eu consegui ter uma ascensão um pouco mais rápida. Então quando eu fui para a Inglaterra, eu falei, caraca, velho, o esporte me trouxe para um país que eu queria visitar.
né? Eu gosto muito de viajar, só tive a oportunidade de viajar à América Latina. Então eu estudei inglês sozinho, aprendi inglês sozinho porque eu queria morar fora. Só que nunca tinha tido a oportunidade de realmente me colocar à prova. E essa foi uma competição muito interessante, muito importante para mim. Eu tive a oportunidade, tem a Mônica Sato, que é a nossa amiga, que ela é uma grande multicampeã aí, master, ela tem 50 anos aí, 5 filhos, e tem tudo que você imaginar de vitória ela tem. Ela me proporcionou isso, né? Ela tem um patrocínio muito bacana, o pessoal da Ibrachina, e ela conseguiu me levar lá para eu ser o intérprete dela e ser o técnico. Então, tipo assim, foi uma responsabilidade muito legal. Conheci pessoas muito bacanas, sabe? Conheci um brasileiro lá que levou, por causa do meu trabalho com os cintos, os straps, ele tinha adquirido um produto meu e falou: eu vou com você, eu vou assistir a sua competição. Eu fiz amizade com um francês que passou o tempo junto comigo lá, então foi uma experiência muito bacana. Tanto na Alemanha eu tenho um amigo que mora na Estônia, nunca vi ele falou: Heitor, é uma data boa, eu vou ver se eu vou para a Alemanha te assistir. Olha que legal isso. Então, tipo, essa foi uma competição muito legal. Quanto que marca, né? Isso que você falou da questão da competição, que é a assiduidade desse teste, né? De provar o quanto que tem uma evolução por trás. Até citei o Napoleão aqui na entrevista, foi o que fez ele expandir tanto na Europa, porque ele consegue uma expansão quase do tamanho do Império Romano, um pouco menor talvez, tá? Mas ao longo de poucas décadas. Né, muito menos tempo. E por que ele expandia tanto? Não é só por interesse da França, é que a tropa dele tinha que ter desafios novos a enfrentar, e se ele falava: se eu parar, eu vou perder essa tropa. Tanto é que depois vem a Batalha da Rússia, né, e a Rússia, com muita estratégia, consegue fazer ele ficar travado naquela situação. Né? Então não foi só a força do exército russo, além da estratégia, mas também foi o fim de todo um processo que tinha um significado. Com certeza quem compete mais, quem está mais motivado, ou quem vive essa situação que nem vocês vivem, de um multiplicar o outro, faz total diferença. Até porque é um esporte que não é bom se praticar sozinho. Né? Não dá. Até para a questão do EPI e tudo mais. Isso, né? Exatamente. Para a gente, de vez em quando eu posto algum vídeo da gente colocando EPI, e tem equipamentos que não tem como se colocar sozinho. Você vai colocar uma cotoveleira, você precisa de alguém puxar para você. Você vai colocar um macaquinho de força, né, que é um equipamento que te gera compressão, te ajuda a carregar mais carga, você precisa de alguém te auxiliando. Você vai fazer um implemento, é bom que tenham pessoas para colocar o peso para você não gastar energia. Lá no nosso CT é isso, a questão do esporte individual mais a equipe é assim, ó, é a vez do Marlon. Marlon, fica quietinho aí que a gente vai preparar o terreno aqui, só vai fazer. Bem isso. Como se estivesse na competição, porque na competição você não toca em peso a não ser para levantar ele. Então a gente precisa de gente ali fazendo esse suporte como tudo, né? A sociedade ela se construiu, ela evoluiu com cada um fazendo a sua parte para que o coletivo consiga existir em harmonia junto. Então é basicamente isso. Valeu, obrigado. Obrigado, né? Valeu, foi uma honra aqui falar com vocês. E acompanhe o nosso trabalho no esporteagil.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.